resultado, se um planeta é funcionalmente maléfico para um Lagna, essa regra continua valendo. O que ele está falando aqui é justamente de que Bhavas Kendra, quando são regidas por papagrahas, por planetas maléficos, teoricamente, grahas que estivessem posicionados ali gerariam resultados positivos. Então é um trocadilho só, né, de palavras, né, por isso que fica difícil de entender. Então, grahas benéficos, gerando Bhavas Kendras, não geram efeitos positivos, teoricamente. Mas isso é teoria só, né? Porque eu sempre explico o seguinte, daqui é uma questão que a gente chama de Naishargika. A questão é de que nós sempre temos um conjunto de peneiras. Você que já foi minerador, que trabalhou já com mineração de ferro, de ouro, alguma coisa assim, eles vão passando, eles jogam as coisas numa peneira bem grossa, né? Que tem um furo bem grosso. Aí ele cai numa outra peneira, dá mais uma sacudida e vai ficando mais grosso em cada uma das peneiras, né? Até que vai descendo e só fica o pozinho lá embaixo. Então é mais ou menos isso. Essa regra funciona assim. Ou seja, essa regra que você acabou de comentar aqui, né, é a regra da peneira mais grossa, é o mais denso de todos. Só que essa regra não prende a gente. É uma regra apenas que a gente sabe que é uma regra genérica. O genérico, né, pra gente... A gente observa o genérico, né, mas a gente vai depois ver o posicionamento real das coisas, né, onde vai gerando, ou seja, vai passando por uma peneira mais fina e vai tendo um resultado mais refinado. Então a gente não fica só olhando a primeira peneira, né, porque essa primeira peneirada é a regra básica, a regra genérica, né, então a gente não quer o genérico, né, a gente quer o resultado final, né, a sintonia fina mesmo. E isso então requer o uso de outras regras, de outros sistemas, de outras técnicas. De toda forma, a questão é que é mais valiosa mesmo é a relação que o Graha tem com o regente do Lagna. Ou seja, o regente do Lagna, o regente do ascendente, né, ele vai ter um grupo de amigos dele na primeira fila, né, no Naishargika, e depois ele vai ter uma segunda peneirada, né, que é a questão de cada Lagna. Ou seja, tem grupos do Surya e do grupo de Shani, que é genérico principal, né? E depois ele tem outra regra, que é a regra de para cada um dos Lagnas, né? Cada um dos ascendentes que surge ali, aí surge uma outra regra. E aí surge uma questão de amizade temporária, inimizade temporária, amizade permanente, inimizade permanente, enfim, né? Tem uma série de coisas que precisam ser analisadas dependendo do posicionamento que esses grahas estão, né? Então isso seria uma técnica, uma regra, né? Mas a gente não fica tanto preso assim a regras, mas serviria como uma espécie de evidência. Porque quando você está fazendo uma investigação, você precisa de uma série de evidências que deem um motivo a alguma coisa, né? Se você vai fazer uma investigação, você sempre vai querer saber o motivo que a pessoa fez aquilo. Principalmente crime, né? Qual é o motivo da pessoa ter cometido um crime? Sempre tem que ter a motivação. Então a motivação para nós é o karma. Então nós temos que investigar o karma, e essas evidências, essas técnicas, né, que você citou aqui, na verdade são meramente provas que evidenciam por que aquele karma está se manifestando. Então a gente não fica muito preso com isso, né, com regras, né, mas simplesmente acha aquilo como são evidências, né, são coisinhas que você vai pegando, né, e aí você vai confirmando que aquilo é verdadeiro, que aquele karma realmente ele está se manifestando dessa forma. Então regras para nós são importantes, são evidências, mas não são tudo. O que importa mais é essa questão vamos dizer assim, do processo empático, né? Do processo de sensibilidade, de captação, de capturar a energia que a pessoa está emanando, o que a pessoa está expressando, né? Então vem daí a certeza, é mais uma evidência também. Mas quando você captura isso, você vê no mapa, aí você vê que realmente aquela evidência existe. Então não há mais dúvida nenhuma de que realmente aquilo está se manifestando. Algo assim, mais ou menos assim, não que seja absoluto, porque a gente sempre, quando a gente vai analisar os mapas, né, a gente é muito surpreendido, às vezes fica espantado, né, de ver um determinado tipo de resultado que um graha pode fazer naquela posição. É impressionante, né, porque às vezes a gente está com foco, né, numa coisa, né, quando vai ver ele está fazendo outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que você pensou que ele estaria fazendo.
Porque eu sempre digo isso, a gente analisa mapas, então a gente está acostumado a, por exemplo, a nona bava é a bava da espiritualidade, a bava do pai, então você só fica olhando para isso. Mas às vezes ele vai mexer com uma outra coisa, né, que não tem nada a ver nem com o pai nem com espiritualidade. É bastante comum, né, você ver esse tipo de manifestação que não tem nada a ver com aquilo que você pensou que poderia ser. Por isso que a gente sempre fica numa condição mais de observador, realmente, né, de ficar observando e tentando identificar aquilo para depois conseguir realmente chegar a alguma conclusão.